Olá, crianças, bom dia. Estamos juntos nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, né? Aí está o cabeçalho das nossas atividades pronta para que você copie no seu caderno, para que você fique com esta amostra e toda vez que for fazer o cabeçalho, você já tem ele aí completo. Então tá aí o nome da escola, né? A data de hoje. Lembrando que nosso município, o nome é Teresina, né? 11 de agosto de 2021. Você vai escrever seu nome completo, sempre lembrando das iniciais do nome e sobrenome sendo letra maiúscula. Vai colocar o nome da sua professora, o ano que você estuda, a disciplina de língua portuguesa, o gênero em estudo, o gênero textual em estudo é tirinha. Questionamentos do texto que a gente vai ter e em seguida vamos ter a análise linguística e a atividade complementar, que é onde você vai, né, poder fazer esse feedback da sua aprendizagem, né, do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a gente viu, nessa semana que passou, a gente viu a história em quadrinho, que a gente, para sintetizar, chamamos de HQ. HQ, o H é de história e o Q de quadrinho. Então, história em quadrinho. E a história em quadrinho que vimos foi a do Menino Maluquinho, que é um texto do autor Ziraldo. E o Menino Maluquinho são duas páginas, 92 e 93, que estão no livro Ápice de Língua Portuguesa que a gente estudou durante a semana. Fizemos um estudo dessa história em quadrinho, dividindo em quadrinhos para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão. Estudamos os iniciais do primeiro ao quinto quadrinho, examinando minuciosamente, né, andando pelas linhas do texto, da narrativa, compreendendo as suas características, né, o assunto, o objetivo, a finalidade, para que a gente possa cada vez mais ir aprendendo nas nossas atividades. Então, o personagem principal da nossa história em quadrinho era o Menino Maluquinho. Veio os personagens secundários, que seria o que? Julieta, o Juninho, que era um amigo do Menino Maluquinho, que ele contou o segredo para ele. O primeiro era o Juninho, depois o Juninho contou para Julieta, depois Julieta contou para Carol, novamente Carol contou para o Menino Maluquinho, que terminou a história causando uma grande surpresa do segredo que ele contou e pediu para que não fosse espalhado. De repente parou onde ele estava, tá? E ele já saiu correndo para ir contar para o amigo. E é incrível, né? O que aconteceu? Ele se assustou, ficou, né, decepcionado. Todas as coisas ele ficou por causa exatamente do amigo ter espalhado o segredo dele. Nessa semana a gente ficou, né? Ontem, na terça-feira, a gente ficou com um quadrinho, a gente ficou com uma tirinha. Tirinhas são também HQs, história em quadrinho. Ela não é uma parte, a tirinha não é uma parte da história em quadrinho, ela é uma história em quadrinho completa, com começo, meio e fim. O que a gente pode compará-la, ela com a história em quadrinho, é que a história em quadrinho tem delas que são mais longas, que às vezes levam 10, 12. A história em quadrinho do Menino Maluquinho a gente enumerou em 13 quadrinhos. A tirinha não, vai só até 4 quadrinhos. Dessa forma, a do Cascão mais o pai dele, que foi a de ontem, né? Eu já estou falando dos personagens principais da tirinha que a gente leu ontem. Era exatamente o Cascão e seu pai. Por que o texto de ontem é chamado de tirinha? Acabei de falar, porque é uma história curta, mas que é completa. E que ela tem uma forma de divertir o leitor, né? A forma de humor altíssimo.
Quais as características da história em quadrinho e tirinha? Quais as características da história em quadrinho? A história em quadrinho a gente pode juntamente, eu e você, ir lembrando de algumas, né? Elas são, ela é narrativa, tal qual a história, né? As narrativas mesmo é escrita, elas são histórias narradas com parte escrita e parte em imagem, né, que são os desenhos. Por exemplo, no caso da Turma da Mônica, tem a parte da narrativa que é escrita em balões, é claro, também outra característica, a narrativa ser escrita em balões. A parte que não é verbal, que é a parte que são de imagens ou desenhos, elas também falam. Elas têm alguns recursos, né, gráficos que nos ajudam a interpretar o que poderia estar escrito. Também uma característica. Tem também o que? Personagem, os elementos da narrativa que tem na narrativa escrita com parágrafo, tá? Ou então em verso, lá também tem, né, com balões. Outra característica são as narrativas ter balões. Uma próxima é os barulhos, os movimentos, tá? Que tem num texto escrito, aí são o próprio autor escreve o barulho, colocando, né, a pessoa para falar, gritar, né? Ai, oi! E na revista, no HQ ou na tirinha, esses barulhos são apresentados pela escrita do que o barulho faz. Por exemplo, se é para bater numa porta, chega, por exemplo, a Mônica batendo na porta, aí vai escrever-se a onomatopeia toque, toque, toque. A gente é quem vai ler toque, toque, toque. Aí a gente já sabe que aquele personagem está batendo na porta e o outro que está dentro de casa vai abrir. Entendeu? Então, assim, são várias características. Tá? Então, tanto tem as características da HQ, como tem da tirinha também a mesma coisa. E uma delas também é ser de humor. A gente falta morrer de rir. Muito bem, então a próxima tirinha que a gente vai falar um pouco hoje, nós vamos trabalhar com a tirinha. Mostrar aqui a tirinha que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar ela é um quadro, eu vou mostrar aqui. Ela é assim, ó. A tirinha, essa aqui, ela é formada por 3 quadrinhos. Cada um começa, outro vai desenvolvendo até encerrar. Vamos voltar para a gente interpretar um a um, porque fica melhor a gente interpretar um a um. Então, primeira tirinha, o primeiro quadro da tirinha que a gente vai ver hoje, tem aí o Cascão. Por que que você imagina que eu estou chamando de Cascão? Olha o rosto dele. O rosto dele tem marquinhas. Essas marquinhas aí, o que é? Alguém azunhou, alguém feriu ele com a unha ou isso é sujo? Muito bem. Se o nome dele é Cascão, é exatamente porque ele é sujo, não é verdade? Então, esse é o quadrinho da Turma da Mônica. E você conhece esses personagens que estão aí, nesse quadrinho? Acabei de identificar um, que é o Cascão. E a outra, quem é? É a mãe do Cascão. Por que será que a mãe do Cascão não tá toda cheia de risquinho também? Porque só o Cascão é Cascão. Ela não é Cascão, não. Ela só é a mãe do Cascão. Então, tem um balão aí e a parte não verbal, que é a do desenho, a da imagem, que é a gente olhar para a mãe dele e olhar para ele deitado na cama. Aí tem 2 ações, quer dizer, tem dois comportamentos. Primeiro, Cascão está deitado para dormir. Segundo, sua mãe está lendo para ele. A importância de se fazer uma leitura antes de dormir é muito grande, transforma vidas. Então, tem um balão, o balãozinho está indicando para a mãe dele.
Veja que perto da boca dela tem um risquinho. Isso aí está querendo dizer que ela está movimentando os lábios. Isso são chamados de recursos gráficos que ajudam na leitura da gente compreender o que está sendo dito. Então, ela está lendo assim nesse livro. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. Aí, depois da palavra viviam, tem 3 pontinhos seguidos. A gente chama esta pontuação de reticências, que significa dizer que o que está escrito não acabou, continua, mesmo a gente não escrevendo, continua ainda, a escrita é bem maior. O que eles estão fazendo? Bom, era uma vez 3 porquinhos que viviam. Então, o que eles estão fazendo? Cascão está deitado para dormir e sua mãe está lendo. O que diferencia esse quadrinho da história que lemos na aula passada? Quer dizer, o que diferencia esse quadrinho do quadrinho onde é o pai do Cascão que está contando a história para ele? E ele conta também essa história aí. Quer dizer, na tirinha anterior, quem lia para o Cascão era a mãe ou era o pai na anterior? O pai. Nessa aqui, quem está lendo é a mãe. Então, a diferença, né, que tem entre as duas, essa aqui e a passada, é que cada um dos pais vai ler um dia para ele. Qual a história que a mãe do Cascão está lendo para ele? Exatamente, eu sei que você já disse aí a história dos 3 porquinhos, que você também conhece. Se você não conhecer e quiser conhecer, você coloca lá no chat ou no WhatsApp dizendo, tia, passa pra gente a história dos 3 porquinhos, que a gente conta pra você, tá bom? Então, vou continuar aqui com os questionamentos. Qual a história, assim, eu já perguntei, que a mãe está lendo? É a história dos 3 porquinhos. Como continuará essa história? Você sabe qual é o próximo passo dessa história? Quando ele diz assim, era uma vez os 3 porquinhos que viviam... Onde é que eles viviam? Aqui é aqueles elementos da narrativa. Onde eles viviam é o lugar, o espaço. Eles viviam numa floresta, né? Ou numa casa de fazenda, junto com a sua mãe, né? E eles viviam lá. Muito bem. Vocês já compreenderam? Nós vamos agora analisar o segundo quadrinho. O segundo quadrinho está aí. É este aqui o segundo quadrinho. Eu acho que é. Então, esse segundo quadrinho, eu vou lhe perguntar quem são esses personagens. Primeiro, você olha para a garotinha que está na cama. Quem é ela? Muito bem. Ela é a Mônica. Se ela é a Mônica e já está deitada para dormir, a única pessoa que poderá vir até ela para ler a história é quem? Exatamente, a sua mãe, né? O que a mãe da Mônica está fazendo? Sim, o que é que ela está fazendo aí? Exatamente, está contando a história. Como é que você sabe disso? Eu sei que você respondeu igual a mim. Eu sei disso porque eu estou vendo ela com um livro na mão, tá? Muito bem, é isso mesmo. Qual a história que a mãe da Mônica está lendo para ela? Ela está lendo assim, vamos ver. E Chapeuzinho Vermelho disse, para que esse nariz tão... Ela está lendo a história de quem mesmo? Exatamente, da Chapeuzinho Vermelho. Vocês acham que a Mônica está gostando dessa história? Sim ou não? Por que você disse sim? O que você está olhando para ela aí que está vendo? Como é que está o rosto dela? Vocês sabem que a Mônica é muito zangada. Quando ela vê Cebolinha, nem se fala. E aí o rosto dela não está zangado. Está um rosto sereno, tranquilo, atento. Como quem está querendo realmente ouvir a história. Vamos ver como termina essa história. Quem quer ver comigo? Diz eu. Eu, muito bem. Aqui, ó, o terceiro quadrinho, que já é o final da história, eu vou apresentar para vocês aí. E vocês estão vendo quem está deitado? Quem está deitada?
Olha a língua desse personagem para fora. Quem das histórias em quadrinho coloca a língua toda hora para fora como quem deseja muito uma coisa? Muito bem, Magali. Magali bota a língua para fora porque ela é uma... Exatamente, ela é uma comilona. Olha, aqui perto da cor da cama dela tem umas coisinhas assim, tipo uns recursos gráficos com umas gotinhas de água. Isso aí é exatamente salivando, porque a mãe dela está lendo alguma coisa que deve estar fazendo com que ela fique assim. A gente vai já ver. Quais os personagens que aparecem nesse quadrão? A gente já respondeu. Um é Magali. E a outra? Quem poderia ir ao lado da cama de Magali à noite contar a história? Você já sabe, só mamãe faz isso, né? A sua mamãe também faz isso. A sua mamãe é quem cuida da sua comida. A sua mamãe é quem faz as coisas para você. Tenho certeza que você também é muito carinhoso com ela. E cuida muito bem da mamãe, né? Do papai também. Então, quais os personagens que aparecem? Magali e sua mãe. O que a mãe de Magali está fazendo? Eu estou fazendo uma pergunta, por isso que eu leio assim, o que ela está fazendo? Aí ela está, como vocês já sabem, lendo um livro para ela, dormir uma história. Qual a história que ela está lendo para Magali? Vamos lá para o balão. E então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. O que ela está lendo? Muito bem, ela está lendo receitas culinárias, receita de comida. Porque a Magali gosta desse tipo de leitura, por isso que ela lê. O que entendemos pela expressão facial de Magali? Gente, expressão facial é do rosto, da face. Olha a língua dela para fora, salivando. O que é que a gente entende? Entende que ela ama comida e que ela ama ouvir história de comida, né? Com qual objetivo as mães estão lendo para os filhos? Quer dizer, porque as mães têm esse objetivo, têm essa finalidade, porque elas leem para os filhos. Elas leem para seus filhos, eu sei que vocês já estão respondendo, porque elas, sabe, elas querem que os filhos aprendam, elas querem que os filhos se comportem, elas querem que os filhos aprendam a ler mais rápido, elas leem para que eles durmam tranquilos, elas leem para eles saírem de frente da televisão, porque a televisão, ela conturba muito a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A televisão, ela faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Então, as mães preferem levar os filhos mais cedo para a cama para ir ler para eles, para que eles tenham um futuro leitor, pessoas interessadas em pesquisar, em estudar, em construir seu futuro. Qual relação da história lida pelas mães com a característica de seus filhos? Qual a relação da história lida pelas mães com as características dos seus filhos? Vamos voltar para o primeiro para a gente poder responder. A característica da mãe do Cascão. Ela pergunta assim, ó, qual a relação da história lida, né, pelas mães? Aqui, a característica da história lida com a do Cascão é porque o Cascão tem esse nome de Cascão porque ele não gosta de banho. Então, ele ama ouvir história dos 3 porquinhos. Porquinho não toma banho. Então, é essa aí. Vamos ver a do segundo. A do segundo é mais ou menos assim. Cadê a segundo? Chapeuzinho Vermelho disse, pra que esse nariz tão grande? Porque a garotinha gosta, né, que é a Mônica, gosta muito, né, ela não tem um bonequinho, uma coisa assim, um ursinho que ela bate no Cebolinha com ele, o Sansão. Porque ela gosta desse tipo de coisa, ela gosta de lobo, ela gosta de urso, ela gosta de tudo. Por isso que ela gosta desse tipo de história, né? A característica dela é essa, ela gosta de bater, ela gosta dessas coisas. E a característica da história contada pela mãe da Magali,
que é uma receita culinária, porque ela tem essa característica de ser comilona, tá bom? Então, eis aqui a tirinha completa. Eu mostrei ela por parte e agora tá aqui ela completa. Era uma vez 3 porquinhos que viviam e Chapeuzinho Vermelho disse: para que esse nariz tão grande? E então adicionam-se 2 colheres de açúcar, mascavam e mexe-se a calda por 2 minutos. Então, muito bem, esse aí já foi lida todas as características, né, para que vocês entendam. E agora nós vamos para essa atividade bem simplesinha. Hoje eu vou botar pouca atividade para vocês não se cansarem e fazer as coisas com alegria. Lembra que lá no começo eu coloquei o cabeçalho para vocês copiarem no caderno e toda vez preencher do jeitinho que tá lá? Letra inicial maiúscula, colocar tudo perfeitinho? Pois muito bem. Aí vocês olham lá e preenchem o cabeçalho. E a atividade diz que é para você ler essa tirinha. Essa tirinha também, ela só tem 3 quadrinhos, onde o primeiro nós temos o cascão. E ele tem ali uns recursos gráficos desse primeiro quadrinho. Tá cheio de risquinho perto da cabeça dele, como se ele tivesse tido, né, um susto, uma coisa. Os pés deles estão desse jeito, como se ele tivesse, né, levado um grande susto. Chega, ele pulou. Tem uns movimentos ali perto das mãos no primeiro quadro. E aí dizendo assim: socorro! Socorro, Cascão. Não, socorro. Não é o Cascão que está dizendo socorro. Quem diz socorro, porque troca o R pelo L, não é Cascão. Ele gritou, quem gritou foi o Cebolinha. Gritou tão alto que o Cascão que ia passando levou um susto. Todos os recursos gráficos que estão no primeiro quadro, ao redor do Cascão, é de quem levou o maior susto, porque ele gritou: socorro, Cascão, socorro! Então, aqui no quadrinho do meio, o Cascão ainda está lá em cima, porque ele pulou. O susto foi tão grande que ele foi lá em cima. E aí, ele foi e disse: eu não sei. Agora tá ruim de ler. Vocês que têm a tarefa complementar aí, deve ter ela melhor para poder ler. Eu não tirei a tarefa complementar para mim, eu não estou conseguindo ler, mas vamos ver aqui. Eu não sei se é nadar. Deixa eu deixar maior, não. Eu não sei, deve ser, eu não sei nadar, fala alguma coisa, mais ou menos isso. Aí agora ele que se preocupou, porque o Cascão subiu e ficou engasgado. Vamos para o último quadrinho. Ele ia caminhando e aí ele parou lá em cima. E o Cebolinha estava lá embaixo, tipo numa água, num rio, uma coisa. Porque tem gotinhas de água perto das mãos dele, como se ele estivesse nadando mesmo. Então, aqui no último quadrinho, realmente é água. Tem a água aqui na cintura do Cascão, sabe? Ele nem tá se afogando. Ele pensou que estava se afogando, eu acho. Mas ele não tá se afogando, tá? Aí aqui o Cascão ainda perdeu a voz, ainda tá ainda engasgado. Deixa eu ver se ele vinha comendo alguma coisa. Não sei, acho que não. Aí o Cebolinha se acalmou um pouco, né? E aí falou alguma coisa aqui que na minha não tá dando para ler aqui. Mas eu acho não, tenho certeza que na sua atividade complementar, a xerocada que você recebeu, vai dar para ler. E aí o Cascão, acho que ficou engasgado. E o Cebolinha ficou decepcionado. Então, aqui pergunta assim, agora responda. Quem são os personagens dessa tirinha? Aí você escreve o nome. Tô falando nome inicia com a letra maiúscula. B. Como o Cascão ficou ao ouvir o pedido de socorro? São 2 perguntas numa só. Vocês vão botar 2 respostas. Olha, como o Cascão ficou ao ouvir o pedido de socorro? Aí você vai dizer que ele ficou assustado, ficou nervoso, ficou... Aí vai dizendo. Aí depois continua. Como você descobriu isso? Eu já expliquei. Ele deu um pulo bem alto, ele ficou todo
gago, duro, não falava. C. O que Cebolinha pediu para o Cascão? Aí você lê aí que ele pediu socorro, alguma coisa. Eu disse para vocês que eu não estou conseguindo ler aqui. Aí tem, disse assim, como o Cascão decidiu ajudar o amigo? Por que Cascão não pulou na água para resgatar a Cebolinha? É fácil, né? É fácil, porque Cascão não gosta de banho. Porque Cebolinha estava realmente se afogando? Como você chegou a essa conclusão? A água deu bem na cintura dele. Uma água na cintura não afoga. Qual a principal característica dos personagens dessa tirinha? Qual é a principal característica do Cascão? Não gostar de banho, né? E do Cebolinha? Hã? 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 Qual é a principal característica do Cebolinha? Ele fala muito bem. Descubra o segredo e complete a tabela. Palavras lacunadas, quer dizer, palavras que faltam alguma parte. Aí tem, você vai usar L ou U e vai escrever a palavra completa no final. Aí tem aqui a primeira palavra, tem futebol. Aí o nome é futebol. Aí você vai colocar L no final ou é U? Aí já foi colocado aqui. Então já foi colocado, é L, futebol. Tem o som, o L no final da palavra tem som de U. Vou já explicar ali na frente. Saudade. Saudade é com L ou é com U? Salto. Sumiu. Alface. Canil. Aurora. Couro. Você vai responder, vai postar para mim de volta, tá bom? E etc.